Fala galera da terceira série, CPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então mais uma aula de matemática. Na aula passada falamos sobre juros simples, né? Dentro do conteúdo de matemática financeira, vimos as principais fórmulas e ficou uma atividadezinha de fixação que eu vou estar fazendo a correção dela neste momento, né? Vocês podem acompanhar aí o enunciado. A questão número 1 diz o seguinte: calcule o montante de uma aplicação financeira a juros simples nas seguintes situações. Letra A, um capital de R$10.000 a uma taxa de 3% ao mês por um período de 6 meses, né? Já está aí no quadro. Já anotei aqui para vocês o capital, né? Identificado aqui por nós pela letra C, de R$10.000. A taxa é 3% ao mês e o período é de 6 meses. Então, pessoal, o que a gente observa aqui, né? Que a gente precisa calcular o montante, né? Nessa situação aqui. Então, a gente vai usar a formulazinha de juro, que é a JCIT, certo? JCIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Já observamos aqui o quê? Que a taxa é mensal e o período também é mensal, então não tem problema, é só aplicar na fórmula que a gente vai estar calculando o juro, né? Então vamos lá, ó, substituindo aqui, capital 10.000 vezes a taxa 3%, vou colocar em forma de fração, ó, 3 sobre 100, vezes o tempo, né, o período aí que é de 6 meses, vou colocar aqui os 6, e aí facilitou, porque a gente vai cancelar aqui 2 zeros aqui desse capital, né? Com esses 2 zeros aqui. E aí a conta ficou assim, ó. 100 vezes 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. 18 vezes 100 é 1.800. Então, de juros aí é 1.800, certo? Que ele vai pagar de juro nessa aplicação, né? Que no caso, se é uma aplicação financeira, é que vai render o dinheiro dele, né? A taxa de 3% por 6 meses vai render R$1.800. Significa o quê? Que o montante final dessa operação, né, que a questão pede, ó, calcule o montante. Então, o montante ele vai ser o quê? O montante ele é o capital inicial aí aplicado, né, o C, mais o juro que a gente já calculou aqui. Então, o capital aqui é de 10.000, o juro é de 1.800, então o montante final vai ser de 11.800. Fazendo essa soma, né? Ó, o capital que é 10.000, letra C, mais juro que é 1.800, letrinha J, calculamos aqui o juro 1.800, então 10.000 mais os 1.800 fica R$11.800. Esse é o montante final aí na letra A. Então vamos lá. A letra B é análoga, certo? O que muda aí na letra B, eu vou anotar aqui, é que o capital agora é um valor de R$500, então o capital agora é 500, certo? A taxa é de 18% anual, então o I é 18% ao ano, certo? E o prazo aí é de 4 meses, então o tempo, né, letrinha T vai ser o quê? 4 meses. Vamos lá. Então, tendo essas informações aí, pessoal, o que a gente precisa fazer aí? A gente vai aplicar na formulazinha que a gente já conhece, está ali JCIT, certo? Para estar calculando o juro e no final aí somar esse juro aí com o capital inicial para a gente determinar então o montante. Mas o que acontece aqui? Antes de aplicar na fórmula, o que eu avaliei aqui? Que a minha taxa ela é anual dessa vez, certo? E o período que se trata aqui é de 4 meses. Então aqui a taxa é anual e o período está em meses, né? A taxa está em anos e o período está em meses. A gente precisa converter aí um dos dois para deixar na mesma unidade de medida, certo? Ou a gente converte a taxa anual para meses, ou a gente transforma aqui os 4 meses em anos, né? Que vai dar aí 4 meses é menos de um ano, vai dar algum número decimal. Na verdade, o 4 ele é um terço do ano, né? Então vai dar aí
0,33 aproximadamente. Então vamos converter a taxa, né? Se essa aqui é a taxa em um ano, 18% é ao ano, certo? O ano tem 12 meses. Então se a gente pegar essa taxa anual e dividir por 12, a gente vai saber o que seria aí a taxa mensal, certo? Então inicialmente o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 18% aqui e vou dividir por 12. Por que eu estou dividindo por 12? Esses 12 aqui representam os 12 meses do ano, certo? Então, se eu pego essa taxa que se refere a um ano e divido ela em 12 partes, eu vou saber qual vai ser a taxa de cada mês, né? A taxa mensal. É isso que eu estou querendo aqui. Então, dividindo aqui 18 por 12, 18 por 12 vai dar... Deixa eu ver aqui. Essas contas difíceis eu não sei fazer. 18 por 12 por 12, 1,5. Então, é 1,5%, né? Cadê o símbolo de porcentagem? Tá vendo que eu não usei aqui? Então, esse 1,5 aqui é 1,5% que ao mês. Isso aqui, se eu pego a taxa anual, que é 18, certo? 18%, e divido por 12, eu vou estar calculando a taxa mensal, né? Eu peguei a taxa anual e dividi ela em 12 partes, que se refere aí cada parte a um mês do ano. Então agora, eu transformei a minha taxa anual em taxa mensal. Então agora sim, a taxa está ao mês e eu tenho um período de 4 meses. Então agora sim, eu vou aplicar aqui na fórmula para estar calculando o juro. Então como é que vai ficar? Juro é igual a capital, certo? Letra C, ó. Capital é 500, vezes a taxa que eu acabei de calcular, 1,5%, vou deixar em forma de fração aqui, por cento, certo? Vezes o T, que é o tempo, aí o período, que é de 4 meses. Então ficou assim, 500 vezes 1,5 vezes 4, certo? Aí aqui na minha conta, ó, eu posso simplificar esses dois zeros aqui com os dois zeros aqui do 500, então ficou 5 vezes 1,5 vezes 4, certo? Fazendo a multiplicação aqui, ó, 1,5 vezes 4 vai dar 6, né? Isso aqui, ó, 1,543 vai dar 6, e 6 vezes 5 é 30. Então, o juro calculado aqui é o que? R$30. Significa o quê? Que o montante dessa operação é o capital mais juro, né? Capital mais juro vai ficar como? O meu capital é de R$500, certo? E vou acrescer os juros aqui, que é R$30, então vai ficar um total aí, um montante de R$530. Simples assim, né? Essas duas primeiras aí bem tranquilas. Então vamos lá agora para a questão número 2. Pessoal, está iniciando aí a questão número 2. O enunciado está dizendo o seguinte, vocês podem acompanhar aí. Está dizendo assim: uma dívida de R$2.000 foi contraída a juros simples por 4 meses, a taxa de 5% ao mês. Então já estão aí esses valores, né? R$2.000 por 4 meses, juros simples e a taxa de 5% ao mês. Qual será o montante da dívida após esse prazo? Então, é a mesma coisa que a gente fez na número 1. O que seria o capital aí nessa operação, né? Esse valor inicial, cujo a taxa de juros vai incidir em cima dele, ele é o capital, esse cara aqui é o capital, certo? O prazo que vai ocorrer essa situação aí de 4 meses vai ser o tempo, letra T, certo? O período. E essa aqui é a taxa representada pela letra I. A taxa é mensal, certo? O período está em meses, então não tem que fazer nenhuma transformação. O dinheiro aí que pegou emprestado, no caso da dívida de R$2.000, está aqui o capital. Então eu vou calcular aí qual vai ser os juros, né, nesse período aí que a pessoa vai pagar. Então, JCIT é a fórmula, JCIT. Então, vou substituir aqui o meu capital, que é R$2.000, então vou colocar 2.000 vezes a taxa, que é de 5% ao mês, então 5%
vezes o tempo, que é de 4 meses, né? Tá tudo em mês aí. Então agora eu preciso resolver isso aqui para estar calculando o quê? O juro que ele vai pagar nesses 4 meses. Não é o valor que ele vai pagar total, né? Isso aqui é só o juro. O final aí, que é o montante, é o que ele vai devolver. Então, vou simplificar aqui 2 zeros do 100 embaixo, com 2 zeros aqui, certo? Então, o que era 2.000 agora ficou 20. 20 vezes 5 vezes 4. Então, isso aí vai dar o quê? 20 vezes 5 é 100. 100 vezes 4 é 400. Então, de juro, serão R$400 de juro. Ou seja, se a dívida que ele contraiu é de R$2.000, certo? E ele vai pagar 400 de juro, ele vai pagar os 2.000 mais esses 400 aqui de juro, né? Esse vai ser o que? O montante vai ser o que? O capital, que é o R$2.000 ali da dívida, mais os juros, que é 400, ou seja, o montante final aí que ele vai pagar dessa dívida, ao final dos 4 meses, é R$2.400. Esse aqui é o montante final. Então, só isso na questão número 2, bem simples. Então agora vamos lá para a questão número 3. Pessoal, a questão número 3 aí está dizendo o seguinte no enunciado: um capital é aplicado a juros simples a taxa de 12% ao mês. Então já vou anotar aqui essa taxa, que é 12% mensal, certo? O que mais que ele fala aí? Quanto tempo no mínimo ele deve ficar aplicado a fim de que seja possível resgatar o quádruplo da quantia aplicada? Então, pessoal, é uma questão que inicialmente ela está oferecendo para nós essa informação aqui numérica, né? Que a gente, comparando com os itens anteriores, fornecia mais informações reais, certo? Capital, no caso dessa questão aqui, até agora ela ofereceu essa taxa de 12% ao mês e ela quer saber por quanto tempo esse capital, que a gente não sabe o valor, ele deve ficar aplicado para que se resgate no final o quádruplo. Então, essa também é informação importante, né? Porque aí a gente vai ter que fazer o quê? Esse 12% é a taxa mensal, é o I. Ok. Na forma que a gente conhece de juro, que é J-CIT, eu tenho, aqui nessa forma eu tenho J que representa juro, capital, a taxa e o tempo. Na questão, a gente quer determinar o tempo, certo? Então a gente quer achar esse cara aqui, ó, certo? A gente quer achar, um capital aplicado a juros simples a taxa de 12% ao mês. Quanto tempo ele deve ficar aplicado? Então a questão está pedindo quanto tempo que esse capital deve ficar aplicado para que se resgate no final 4 vezes o valor inicial, certo? 4 vezes o capital aplicado. Então, pessoal, a gente tem que achar esse tempo em que esse capital aí aplicado no início ele vai quadruplicar, né? A gente vai resgatar o quádruplo. Então veja, o que a gente tem que observar aqui? Primeiro que esse capital ele é um valor que a gente não conhece, certo? Então vamos falar aí que esse capital aplicado aí foi de X reais, tá? X, então, X reais aqui, ó, X reais é o capital que vai ser aplicado aí, né? Que a gente vai utilizar essa variável, que é um valor que a gente não conhece, tá? E a questão do resgate? Ele quer resgatar o quádruplo da quantia aplicada. Então, 4 vezes esse capital aqui que a gente falou que é X, certo? Então, ele quer resgatar isso aqui, ó, 4x reais, né? Vamos colocar em reais aí. Mas o que é esse resgate? O que vai ser esse resgate aqui na nossa conta? Nas nossas fórmulas que a gente conhece, o que representa esse resgate aí? O montante da aplicação, certo? O que é que ele vai resgatar? Ele vai resgatar o capital que ele aplicou acrescido dos juros, certo? E o que é o capital mais os juros? O montante. Então, esse resgate aqui, ele é, na verdade, o montante final aí dessa operação.
certo? É o M. Então, o nosso M aqui, que é o montante, vai ser o quê? 4x, que é o quádruplo da quantia aplicada inicialmente. Então, vamos lá. Agora, trabalhando nas fórmulas, a minha fórmula de juros vai ficar assim. Juros é igual a capital, que é x, vezes a taxa, que é de 12%, vezes o tempo. Essa é a expressão que eu tenho para juros, certo? E o resgate final, que é o montante ele é a soma do quê? O montante a gente sabe que ele é capital mais juros, certo? O montante é o capital inicial aplicado mais os juros. Mas veja, pessoal, que nessa formulazinha aqui agora de montante, eu tenho que o montante que eu quero resgatar no final, a questão já fala que é 4 vezes o valor inicial, então, substituindo aqui, o M vai ser 4x, certo? Eu quero achar o tempo. Vamos ver onde é que o tempo vai aparecer aqui nessa fórmula. O montante final, eu já sei que é 4 vezes o valor inicial, então o M é 4x, igual. O capital que eu apliquei é de x reais, mais os juros, que é toda essa expressãozinha aqui, ó, x vezes 12% vezes o t. E agora, nessa expressão final, nessa equação aqui, eu tenho que achar que exatamente esse valor de t, certo? Exatamente esse valor de t aí. Então, agora eu vou trabalhar nessa última equação aqui para achar exatamente o t, que é o tempo, né? É o tempo que esse capital vai ficar aplicado para que se resgate no final o quádruplo do valor inicial. Então vamos lá, pessoal. Trabalhando nessa equação agora, eu já estou observando que desse lado direito aqui, ó, nas duas parcelas eu tenho x. Então eu consigo colocar esse x aqui em evidência. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim. 4x eu mantenho, que é ali o montante. Colocando o x em evidência, porque tem aqui nas duas parcelas, vai ficar assim, x vezes, né? E aí, quando coloca em evidência, é como se ele saísse aqui dos dois lados, né? Ele vai sair daqui e vai sair daqui. Nessa primeira parte não pode ficar 0. Vai ficar 1, né? Vai ficar 1 mais 12 sobre 100 vezes t, né? Ou 12t sobre 100. É assim que fica quando coloca em evidência, né? Você tem que lembrar o quê? Que se você fizer a distributiva aqui, ó, tem que voltar para a conta anterior, né? Quando você coloca em evidência. Então, ó, x vezes 1, x está aqui, e x vezes 12t sobre 100, x 12t sobre 100. É assim que você vê se você colocou em evidência da forma correta, tá? Você imagina que fazendo a distributiva aqui tem que voltar para o que era antes. Então, tá, coloquei x em evidência. Professor, por que o senhor colocou esse x em evidência? Porque, pessoal, olha o que vai acontecer aqui. Esse x que está multiplicando por isso aqui agora, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Ó. Ele está multiplicando por isso aqui, né? Eu posso pegar ele que está multiplicando e jogar para o outro lado dividindo. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 4x que está aqui, dividido por x que eu passei dividindo, é igual a 1 mais 12t sobre 100. Então, ó, 4x sobre x, vou cancelar o x. Vai ficar só o 4, certo? Esse 1 que está aqui positivo, vou passar para lá negativo, né? Estou passando porque eu estou querendo isolar o t, né? Que é o valor que eu quero achar. Então, se querendo isolar o t, já vou passando a galera para lá. 1 está positivo, vai passar negativo. Então, aqui só sobrou 4, vai ficar o quê? 4 menos 1, que é isso que passou, igual, desse lado sobrou 12t sobre 100. 4 menos 1 aqui vai ficar 3, certo? Igual a 12t sobre 100, estou quase no final. Para isolar o t aqui agora, o que eu vou fazer? Ó? Pensando no passo a passo, eu quero isolar o t. Então, esse 100 que está aqui dividindo, está no denominador, eu passo ele para o outro lado, ó, se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando pelo 3, certo? Vai ficar aqui só o 12t. Então, o 100 vai passar multiplicando pelo 3. 100 vezes 3 é 300, que é igual a 12t. Pronto, agora só sobrou 12t. O 12 está multiplicando pelo t. Vai passar dividindo. E aí sim, eu tenho que t é igual a 300 dividido por 12
Isso aqui vai dar o quê? Vai ficar 25. 25. Então eu achei t igual a 25. Pessoal, esse t igual a 25 é o quê? 25 anos. Se a gente está trabalhando aqui com a taxa mensal, o tempo que eu estou achando está em meses. Então, esse 25 aqui são 25 meses, certo? Que representa aí em anos, né? 2 anos e 1 mês, né? 2 anos dá 24 meses, 2 anos e 1 mês. Mas aqui não tem problema, só pede para achar o tempo. E eu achei então aí o tempo de 25 meses, né? Então, significa o quê? Que esse capital desconhecido aí, aplicado a uma taxa de 12% ao mês por 25 meses, né? O resgate aí ao final desses 25 meses é do quádruplo do valor inicial, certo? Então, pessoal, é isso. Tá finalizada aí a nossa correção. É o que eu tinha para vocês nessa aula de hoje. E na próxima aula, que é na sexta-feira, vocês irão fazer a avaliação subjetiva de vocês. E o conteúdo que vai cair é essa parte que a gente viu até agora de matemática financeira. Vou postar mais detalhes da avaliação no WhatsApp para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço e até a próxima.